Louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome dele para sempre. Hoje é domingo, um dia de consagração, um dia de estarmos na presença do Senhor. Eu já estive hoje louvando o Senhor, já estive ouvindo a palavra de manhã na igreja e à tarde nós vamos ceiar novamente, tomar a Santa Ceia do Senhor. Então eu já me enchi, meu espírito já está alimentado, mas ele precisa de mais alimento. Então, domingo é um dia de você tirar esse dia para o Senhor na sua vida, né? Um dia de você meditar na palavra, um dia de você visitar o Senhor no santo templo dele. Hoje é um dia muito especial, porque todo domingo é especial, como todo sábado é especial, como todos os dias do calendário são especiais. Mas o domingo é mais, porque a gente tira aquele dia todinho só para o Senhor. E é uma delícia, né? Porque a gente se sente plena, a gente se exalta, a gente se exulta de alegria. É muito bom servir ao Senhor. Se você não descobriu ainda como é bom estar na presença do Senhor, se você ainda está aí com seu coração cheio de mágoa, de tristeza, é porque você não descobriu ainda a beleza, a delícia, a maravilhosa presença do Senhor invadindo a sua vida e seu coração, trazendo paz a Ele, trazendo esperança, confiança, certeza, plenitude de tudo que Deus é, pleno. Aleluia! Então eu quero começar esse salmo de número 34, dizendo, e não só comentando, mas dizendo que eu procuro fazer na minha vida, todos os dias. Ele diz assim, nesse salmo de número 34, ele começa: eu louvarei ao Senhor todo o tempo. Ah, não é só no domingo, ah, não é só no sábado, não é só no terça e quinta, não, é todo o tempo. A sua vida tem que ser um cântico de louvor ao Senhor. A sua vida tem que expressar a glória do Senhor. Amém? Ontem eu fiquei muito feliz, eu ia esquecendo de comentar aqui, que eu conversei com a minha sobrinha, que mora em Innsbruck, na Áustria. Aliás, eu conversei com duas sobrinhas, uma mora em Viena e a outra mora em Innsbruck. A de Viena chama Nathalie e a de Innsbruck chama Juliana. E elas me disseram, né? A da Nathalie eu já sabia, que ela sempre me ouve, mas da Juliana eu não sabia. Então eu quero mandar um abraço para você, viu, Juliana? Que aí tão de longe você tem ouvido essa preciosa, poderosa, saradora, curadora, remidora palavra do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor hoje e todos os dias da nossa vida. E o salmista está dizendo exatamente isso, porque ele escrevia, esses salmos eram escritos para louvor, esses salmos eram cantados, e ele está dizendo o que ele fazia da vida dele. Eu louvarei ao Senhor o tempo todo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não é só uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, não, é continuamente, é acordar de manhã com um louvor, um cântico de louvor, uma oração, um agradecimento, sabendo que você pode a qualquer momento da sua vida deixar esse mundo e entrar na presença do Senhor. Então, não abaixa a guarda, fica sempre alerta, porque você não sabe a hora que o Senhor vai te chamar para prestar contas a Ele, daquilo que você fez, daquilo que você tem feito com a vida que Ele te deu. Aliás, Ele te emprestou, né? Que ela não é sua, ela é dele. Amém? Se você já entregou sua vida para Ele, a sua vida não é mais sua, a sua vida pertence ao Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Olha no que a minha alma vai se gloriar. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. É só para os mansos, é só para os justos, é só para os crentes, é só para aqueles que aceitam e que se dobram a esta palavra. Eu engrandecerei o Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. A importância de você estar numa comunhão com irmãos, né? É muito bom você estar junto com irmãos que servem ao mesmo Deus, que exaltam o mesmo Deus, que glorificam o nome do Senhor, que falam do nome do Senhor. Eu não gosto muito de falar com pessoas que não têm assunto sobre o Senhor, porque Ele é meu assunto, Ele é a minha vida.
Então, muitas vezes, é claro que eu converso com muitas pessoas e nem todas falam a minha língua, nem todas têm o mesmo entendimento que eu tenho e nem todas glorificam ao Senhor ou gostam de estar na casa do Senhor como eu gosto, mas eu escolho pessoas que amam ao Senhor para estar a maior parte do tempo ao meu lado. Amém? E diz assim: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Se você buscar o Senhor, Ele vai te responder. Ele livrou-me de todos os meus temores. Todos. Você tem algum temor? Busque o Senhor. Ele vai te livrar de todos. Eu garanto. Eu não garanto nada, essa palavra te garante. O Senhor, o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de toda essa terra, o que te criou e criou todas as coisas, garante que se você buscá-lo, todos os seus temores cairão por terra. E ele continua: olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Quando você olha para o Senhor, o que eu sempre digo, né? Não busque as mãos do Senhor, não busque o favor do Senhor, busque a face do Senhor. Olhe para o rosto do Senhor e você será iluminado, como Moisés, quando ele subiu lá para receber as tábuas dos mandamentos, quando ele desceu, o rosto dele brilhava, que ele teve que cobrir com véu, porque o rosto dele ninguém conseguia olhar, porque ele foi iluminado pelo Senhor. Assim será com você, você será iluminado pelo Senhor, você olhará para o Senhor, não para o favor dele, porque as mãos dele podem te dar algumas coisas, mas o olhar do Senhor, o rosto do Senhor, traz com ele toda a bênção e todas as coisas que você necessita. O rosto do Senhor traz para você. E ele diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando você ouve a palavra pobre aqui, talvez você pense que só os pobres, né? É que o Senhor ouve. Aqui a palavra pobre é aquele que tem um espírito contrito, um espírito que se rende ao Senhor. A miséria, reconhece a miséria de ser humano e a grandeza do Senhor. Esse é um homem pobre, porque é aquele que tem riquezas e olha para as coisas dessa terra, para as riquezas dessa terra, porque você pode ter riquezas, não tem problema em ter riquezas. O que você não pode é você acreditar nelas, é você se apegar a elas, é você amar as coisas deste mundo e a riqueza deste mundo. Por isso ele chama os pobres. Olharam para ele diz: esse pobre aqui clamou. Davi era pobre? Davi escreveu esse salmo. Davi era a última coisa no mundo que você pode pensar que ele era pobre, mas ele se considerava, ele se dizia pobre, miserável, porque ele reconhecia quem ele era e quem o Senhor era. E se você se compara com o Senhor, você descobre a sua miséria e você descobre a grandeza do nosso Deus. E ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu gosto muito dessa frase. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem? Daqueles que o temem. Quando você teme ao Senhor, quando você serve ao Senhor, quando você louva o Senhor, quando você entrega a sua vida para o Senhor, quando você dá tudo o que você tem para o Senhor, seu tempo, seu dinheiro, sua vida, verdadeiramente os anjos do Senhor, fazem um cercado em volta de você e não deixa que nenhum mal chegue até você. Ele nos livra de todo mal. Livrai-nos do mal. Amém. Ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Nada vai te faltar, o Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Tema ao Senhor. Não pense que você pode passar a sua vida cuidando só da sua vida. Você tem que cuidar das coisas do Senhor. Você tem que temê-lo. Você tem que tremer na presença dele, para que você não seja condenado, como a maioria do mundo será condenada. Amém? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, para esses nenhum bem lhes faltará. Aleluia! Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ouça
ouça os apóstolos dessa terra, ouça os pastores dessa terra, ouça os líderes dessa terra, ouça aqueles que o Senhor colocou como mestres da palavra, aqueles que podem te orientar, aqueles que podem te discipular. Hoje a aula que eu aprendi de manhã foi sobre discipulado. E antes de você discipular alguém, sabe o que você tem que ser? Discípulo. Porque Jesus, primeiro ele fez os discípulos, ele ensinou aos discípulos, depois os discípulos foram ensinar as outras pessoas. Então, não é você, mais do que você aprender, você tem que criar, fazer discípulos também, mas você tem que ser discipulado por alguém que esteja na liderança, que seja maior do que você. Você tem que aprender a ouvir, obedecer, se submeter a pastores, a evangelistas, a doutores, aquele que você decidiu, que vai ser o seu orientador, que vai ser o seu discipulador. Obedeça seus pastores, ame seus pastores, não seja uma pessoa daquela que ouve o que o pastor fala, depois sai falando mal, depois fala, ai, não gostei do que ele falou, ai, não concordo com o que ele falou. Nós falamos sobre, meu pastor falou muito sobre isso hoje. Ai, eu até vou fazer o que ele mandou, mas eu não concordo. Não, não cabe a você discutir. Você se colocou debaixo de obediência, então obedeça. Vá até o fim, seja um bom discípulo. E aí você vai formar bons discípulos seus. Aleluia! E ele diz, quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Você é esse homem. Você quer ver o bem na sua vida? Você quer viver longos dias e ver o bem na sua vida? Então olha o que você tem que fazer. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Ó, guarda a língua, fecha a boca. Não fale mal, não deseje mal, não pense mal, não retruque mal, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Bota brasa de fogo na cabeça da pessoa, quando ela te dá um tapa na cara, você oferece a outra face. Você simplesmente não devolve com a mesma moeda. Isso é chamado de você renegar a si mesmo para viver a vida de Cristo. E evangelho é isso aí. Evangelho é renúncia. É renunciar ao seu eu, o seu ego, porque o seu eu e o seu ego são perigosíssimos para Deus. Eles agem contra Deus, eles pensam contra Deus. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Não, não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Não tem que ser na hora que você quer, tem que ser na hora dele, do jeito dele, porque ele é o Todo-Poderoso e você tem que aprender a se dobrar à vontade soberana do Senhor Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas só é boa, perfeita e agradável para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que estão juntos com uma igreja, na onde eles se fortalecem, porque você diz assim, eu vou servir a Deus com a minha cabeça, que jeito? Porque a palavra diz que Cristo é o cabeça, você é o corpo, e você é um membro do corpo, então você precisa estar na igreja para você ser membro. Eu insisto muito nisso, porque tem muita gente que acha que pode servir Deus em casa, né? Não está servindo ao Senhor. Ele diz, aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Segue a paz, sabe? Você tem que aprender a viver num lar de paz, um lar onde as pessoas não gritam, onde as pessoas não blasfemam, onde as pessoas não se xingam, onde as pessoas não se odeiam, onde as pessoas não falam mal uma com a outra, não gritam uma com a outra. Uma criança criada num meio assim, ela fica uma criança arredia, ela fica uma criança nervosa, insegura. Uma criança que vive num ambiente de paz, porque assim tem que ser o seu lar, a sua casa. Uma casa que serve ao Senhor tem que ser uma casa onde habita a paz, onde todos se amam, onde todos se respeitam. Aí você verdadeiramente vai entender como que é andar nos caminhos do Senhor e encontrar essa paz que o Senhor está falando. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. O olho do Senhor não está sobre o ímpio de jeito nenhum. O olho do Senhor está aqui olhando para os justos,
Seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Ele está esperando você que é justo, você que crê no Senhor, ele fica esperando você pedir alguma coisa para ele. Por isso que muita gente liga para você e fala, olha para mim, porque eles sabem que a sua oração funciona. Eles sabem que a sua oração é poderosa na presença do Senhor, porque o Senhor ouve a oração dos justos. Mas mais do que você ter uma oração sua respondida, é você ser um justo. Porque uma coisa é você receber uma bênção e a outra coisa é você viver a bênção do Senhor. É você estar na presença, é você estar constantemente sendo abençoado pelo Senhor nessa terra. Uma coisa é muito diferente da outra. Então, não queira só o favor e a bênção do Senhor. Queiram a face, queiram buscá-lo verdadeiramente, conhecê-lo, se entregar, se render completamente ao Senhor. Aleluia! Agora, a face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Você fica olhando às vezes para as pessoas que fazem mal para as outras. Eu não entendo, a pessoa só faz o mal para os outros e prospera. E tá aí cheio da grana, andando de carrão, casa bonita. E daí? E daí? Você acha realmente que está levando vantagem essa pessoa? Espera o dia da ruína e você vai ver que vai chegar para todos, porque um dia todos nós estaremos na presença do Senhor, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com carro, sem carro, você vai estar na presença do Senhor. Então não olhe para a grama do seu vizinho, fica achando que está mais verde do que a sua, desejando aquilo que é dele, o ministério que é dele, o talento que é dele, o dom que é dele, o dinheiro que é dele. Não deseje nada que o Senhor não tenha te dado. Busque no Senhor, porque Ele tem tudo para te dar, você não vai ter falta de nada. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Você precisa de oração? Pode pedir para mim que eu oro, o Senhor me atende. Sempre. Mas o mais importante é que você aprenda a fazer isso com o Senhor, entrar no secreto de oração, entrar num lugar onde você conversa com Ele, Ele atende os seus desejos. Não desejos, né? Necessidades. Ele atende o seu clamor, ele responde às suas orações. Amém? E ele diz assim, os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha que simples. E Ele os livra de todas as suas angústias. Você está angustiado? É porque você ainda não clamou. É porque o Senhor ainda não ouviu, porque você talvez não esteja entre os justos que o Senhor está falando. Ah, mas eu sirvo o Senhor, eu não falto aos cultos, eu vou louvar o Senhor, eu estou sempre de jejum, eu jejuo, eu leio essa palavra todos os dias, eu oro, eu me consagro, mas parece que o Senhor não me ouve. O Senhor tem um tempo. Se você está fazendo tudo na presença do Senhor, como manda essa palavra, amém. Agora, não espere que o Senhor vai te ouvir algum dia da sua vida se você não quer nem passar perto de servir ao Senhor. Eu não quero falar do Senhor, eu não gosto de ouvir nada sobre o Senhor, eu não quero servir ao Senhor, eu não vou louvar o Senhor, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler essa palavra, eu não gosto de nada que diz respeito às coisas eternas. Então esquece, porque o Senhor também não vai ouvir nada do que você vai pedir para Ele. Ele vai te ignorar. E ser ignorado pelo Senhor é uma coisa muito ruim. E Ele diz, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. O coração quebrantado é aquele coração que se despedaça na presença do Senhor. Aquele coração que se entrega, aquele coração que confia, aquele coração que crê, aquele coração que busca. Isso é um coração quebrantado. Aquele coração que sabe que é mal, mas que o Senhor pode todos os dias curá-lo, todos os dias, e salva os contritos de espírito. É espírito e coração quebrantados na presença do Senhor. Perto está o Senhor dessas pessoas. Muitas são as aflições dos justos, o Senhor as livra de todas. Eu gosto muito dessa parte. Ele lhes guarda Ele guarda todos os seus ossos. Olha só que interessante, né? O Senhor guarda todos os nossos ossos. Por isso que o judeu dá muita importância para os ossos. Você sabe que eles guardam, eles têm assim um cerimonial muito sério com relação à ossada das pessoas. Eles não jogam os ossos em qualquer lugar, em qualquer canto. Eles têm muito cuidado com os ossos, porque Ele diz que o Senhor guarda todos os seus ossos. Até quando Ele guarda? Até depois da sua morte. Continua guardando os seus ossos. E Ele diz assim, nem sequer um deles se quebra. Você sabe que essa é uma profecia messiânica, né? Porque
porque diz que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. E quando o guarda foi lá para quebrar a perna do Jesus, porque queria que já ia ser a hora nona, já ia ser às 6 da tarde, e eles não podiam protelar aquilo, então ele foi lá ver se Jesus tinha morrido, e quebrando as pernas a pessoa morria mais depressa. Ele foi lá para quebrar as pernas de Jesus, mas ele já tinha morrido, ele já tinha entregado o espírito dele ao Senhor, porque a palavra diz: nem sequer um deles se quebra, nem um osso de Jesus foi quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Sabe aquelas pessoas que odeiam crente? Ai, eu odeio esses crentes. Ai, eu acho que eles são tão idiotas, eles são ignorantes, eles são fanáticos, eles são, como é que eles chamam a gente? Fundamentalistas. É tudo Bíblia, 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 palavra, palavra, palavra. Eles nos odeiam. Por quê? Porque nós falamos aquilo que é verdade. Porque nós esfregamos, não nós, né? Mas essa palavra esfrega na cara deles o quanto eles são miseráveis, enquanto eles são pecadores, enquanto eles precisam do Senhor, e eles não querem ouvir. Então eles odeiam crente, porque assim eles passam longe desse povo que eles chamam de ignorante, sem cultura, gente pobre, gente... É uma coisa terrível. Mas olha onde que eles se encaixam aqui: os que odeiam os justos, porque os justos estão sobre a terra, estão servindo ao Senhor nessa terra. E ele diz: eles serão punidos. Ai, ai, ai. Você quer estar na pele deles? Nem por um minuto, né? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. E essa punição não é só terra, essa punição é eterna. Nenhum daqueles que confiam no Senhor, que servem ao Senhor, que buscam ao Senhor, que creem no Senhor, que oram, que jejuam, que leem a palavra, que louvam, que estão na presença do Senhor, que doam tudo que tem para o Senhor, o tempo, o dinheiro, tudo, pensamento, tudo é do Senhor. Você diariamente, você está morto e você ressuscita todos os dias para viver mais um dia na presença do Senhor. Quando você acorda de manhã, você já começa mais um dia. Eu vou viver mais um dia na tua presença, Senhor. Mais um dia na tua presença, mais um dia cuidando do teu reino, mais um dia falando da tua palavra para quem quiser ouvir. Mas é só para quem quiser ouvir, porque quem não quiser, a gente sabe que já está condenado, né? E ele diz: nenhum daqueles que confiam no Senhor será punido. Com certeza você não quer ser punido. Você não quer, né? Porque a punição será terrível, a punição será eterna, a punição não tem fim. Não é como aqui na terra que a vida acaba, não. A sua alma é eterna. E se o Senhor rejeitar a sua alma, se o Senhor não te reconhecer como um justo, como um que serviu a Ele toda a sua vida, você será punido. E eu não gostaria de estar no teu lugar. Amém? Em nome de Jesus, mais uma vez eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like aqui, se vocês gostaram daquilo que eu falei, que não sou bem eu que falo, né? O Senhor vai dando as palavras para mim, eu leio, como eu falo sempre, eu leio, eu estudo, mas é o Senhor que fala. E às vezes eu fico pensando, antes de eu gravar, né? Eu fico pensando: o que será que o Senhor vai falar hoje? Amém, eu fico curiosa. E às vezes eu acho que Ele fala umas coisas muito bonitas. Você também? Então, um abraço em Cristo Jesus. Deixa seu like. Se deixar um amém, melhor ainda, porque isso movimenta muito mais o canal. E um dia abençoado para você na presença do Senhor. Um domingo pleno na presença do Senhor. Vá servi-lo, porque Ele é digno. Amém? Um abraço e até amanhã com o Salmo de número 35, se o Senhor assim nos permitir. Aleluia! Um abraço.